Então, vou dar continuidade ao vídeo anterior e aí vou falar então desses primeiros anos pós-proclamação da República, né? Agora há pouco, no vídeo anterior, eu discuti com vocês os participantes na proclamação da República, né? Os envolvidos, discuti também os modelos de república que estavam ali para serem implantados, né? O modelo jacobino, o liberal e o positivista. E faltou então trabalhar com vocês propriamente características desses primeiros anos da República. Eu tinha comentado com vocês que interinamente quem assumiu o poder foi o líder da proclamação, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e que ele, depois de elaborada a primeira Constituição republicana, ele foi eleito indiretamente pelos deputados, pelo Congresso, para ficar no poder até 1894. Então ele foi o primeiro presidente republicano. Então a característica que a gente pode discutir, a característica geral desses primeiros anos de república no Brasil, a gente pode dizer que o modelo positivista ele prevaleceu. Porque o que gostariam que prevalecesse aqui os positivistas? Eles gostariam que houvesse um modelo presidencialista forte, em que o líder principal centralizasse bastante o poder e ele tomasse as principais decisões que colocassem o país no rumo do desenvolvimento. Então, o que o Marechal Deodoro fez? Buscou centralizar o poder em torno da sua figura, enfraquecendo inclusive o Congresso Nacional, dos deputados e dos senadores, como um meio para tentar centralizar o poder e ele próprio tomar as grandes decisões. Isso trouxe bastante insatisfação em alguns meios, principalmente a Marinha, que buscou se organizar e fez uma revolta apontando canhões de guerra para a Baía de Guanabara, né, na Baía de Guanabara, que o Rio de Janeiro era a capital do país, e apontando para a cidade, ameaçando destruir a cidade caso as medidas autoritárias do então presidente Deodoro fossem mantidas. E então essa crise acabou sendo o elemento, né, primeira revolta armada, como ficou conhecido esse movimento militar da Marinha, né? Essa primeira revolta armada, ocorrida em 1891, ele foi um elemento bastante importante para que o Deodoro renunciasse. Ele já estava velho, já estava desiludido com a República, não acreditava muito no movimento em que ele mesmo tinha participado, liderado, e tanto estava velho e desmotivado e etc., que pouco tempo depois, meses depois de deixar o poder, ele acaba morrendo. Então, quem assume o poder depois dele é o Marechal Floriano Peixoto. E a Constituição previu o seguinte, que se o mandato não tivesse chegado até a metade, que o vice deveria convocar novas eleições. Então, o que a Marinha e outros setores que estavam insatisfeitos com o Deodoro queria que o Floriano fizesse? Convocasse novas eleições. O Floriano convocou novas eleições? Não. Falou, eu vou ficar no poder, isso aqui é meu. Vou ficar até o final, vou ficar até 1894. E ele também tinha características autoritárias. Só que, em paralelo com as características autoritárias, ele também tinha apoio popular. A inflação estava grande naquele período. Não sei se vocês lembram do vídeo, falou-se da política de encilhamento. Logo no começo do governo do Marechal Deodoro, ele nomeou para ministro da Fazenda, ministro da Economia, o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa tinha uma ideia para desenvolver a indústria no país. Aumenta a emissão de moeda, ou seja, imprime mais dinheiro e faz empréstimo principalmente para os grandes empresários e para os médios empresários e para os pequenos empresários. Se alguém estivesse disposto a abrir um negócio no país, você empresta dinheiro para essa galera, imprimindo mais dinheiro, e aí essa galera vai lá e cria uma empresa, isso gera um negócio, isso traz mais produtos para o país, isso traz mais serviços para o país, e aí vai fazer com que o país se desenvolva e se industrialize. Na teoria isso é muito bonito, né? Na prática, o que aconteceu? A galera pegava esses empréstimos e criava empresas de fachada, fingiam que eram empresas,
pegar o empréstimo e usar como bem entendesse. E o pior, pegavam as ações dessas empresas que só existiam no papel e colocavam na Bolsa de Valores para vender as ações da Bolsa de Valores de uma empresa que nem existia. E tinha uma galera que comprava e vendia essas ações na Bolsa de Valores e estava ganhando os olhos da cara com essas especulações, né? Porque você está pegando, comprando ação e vendendo ação, comprando barato e vendendo caro para ganhar dinheiro, e o desenvolvimento da empresa ou do negócio, do que quer que seja, isso ficou de canto. Resultado, não houve industrialização no país com essa política de encilhamento, como ficou conhecida, né? De emissão de moedas, e o Brasil caiu numa inflação grande. O que é inflação? O preço das coisas começou a aumentar. É claro, se tem mais dinheiro circulando, a tendência natural é que os produtos comecem a aumentar o valor e que os serviços comecem a aumentar o valor. E quem mais sofre quando a inflação aumenta? Quem mais sofre com o aumento da inflação são os mais pobres. E é aí que entra o Marechal Floriano Peixoto, que, para conter a insatisfação popular, congelou os preços dos alimentos de primeira necessidade, congelou, não pode mais aumentar, e os preços dos aluguéis. Então o que acontece? Grande parte da população que estava insatisfeita com o que estava acontecendo passa a apoiar o Floriano Peixoto, que passa a ser visto como um político jacobino por alguns setores da política brasileira. Vocês lembram o que era o modelo jacobino? Aquele que defendia uma maior participação do povo, da população nas decisões políticas. Então, meio que injustamente, o Marechal Floriano Peixoto acabou sendo apelidado de presidente jacobino. Mas, na verdade, ele era muito mais positivista. Ele acreditava que muito mais a centralização do poder na sua figura poderia trazer bons frutos. Então, ele não quis que houvesse novas eleições e disse que ele ia levar o mandato até o fim. E em função de algumas medidas autoritárias que ele tomou e dessa decisão de permanecer no poder, ele atraiu a insatisfação de alguns setores políticos brasileiros. E aí o pessoal da Marinha, os oficiais da Marinha, novamente decidem apontar os canhões de seus navios de guerra para a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, como meio de forçar o Floriano a deixar o poder. É a segunda revolta armada, que acontece no ano de 1893. O que acontece? O Floriano organiza forças de resistência e consegue derrotar esse movimento, né? Então, a segunda revolta armada, que tinha como objetivo principal derrubar o governo do Floriano Peixoto, ela não alcançou o objetivo desejado e o Floriano acabou sendo vencedor. Também tinha, como vocês viram no vídeo, também tinha disputas internas dentro dos estados que acabaram se espalhando pelo país. Uma delas foi a Revolução Federalista que ocorreu no Rio Grande do Sul. A disputa inicial era pelo poder dentro do estado, né? Para que o então presidente da província do Rio Grande do Sul, que era o Júlio de Castilhos, ele deixasse o poder. Então tinha uma galera que era federalista, ou seja, que defendia a maior autonomia dos estados e que era contrário à política, que era contrário à política do Castilho e que era contrário à política do Floriano. Essa galera federalista, ela então buscou derrubar o poder do Júlio de Castilho para modificar a política dentro do Rio Grande do Sul. Essa disputa, que antes era só num estado, acabou se espalhando pelo sul inteiro, pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. E acabou contando com a intervenção de tropas do governo federal, tropas do Floriano, que acabaram indo socorrer o presidente do estado do Rio Grande do Sul, que era o Júlio de Castilho, na tentativa de sufocar essa revolta desses federalistas. Sim? Então essa revolta federalista que começou localmente no Rio Grande do Sul, ela tinha motivações que eram nacionais, né? Que de um lado eram os positivistas florianistas, representados pelo presidente da província, o Júlio de Castilho, e do outro lado os federalistas, que eram os revoltosos, que buscavam derrubar o poder do Júlio de Castilho, que era um grande representante da política florianista lá no estado do Rio Grande do Sul. Quem acabou vencendo, então,
foi o Júlio de Castilho, apoiado então pelas tropas do Floriano. Então, esse período aí esse primeiro período republicano, primeiro período aí de 5 anos da República no Brasil, do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, foi um período bastante conturbado, um período marcado por duas grandes revoltas, a Revolta Armada e a Revolta Federalista, e essas revoltas foram duramente reprimidas pelas tropas do Floriano Peixoto, que passou a ser conhecido como Marechal de Ferro. Como esse período foi um momento de busca pela centralização do poder por esses dois marechais, o Deodoro e o Floriano, como eles eram militares, né, esse primeiro período aí de 5 anos da República Brasileira passou para a história como República da Espada. Mas a República da Espada por isso, porque foram militares que conduziram o país nesses primeiros anos republicanos. Tudo bem? É isso, gente. Até mais.